Fala galera, beleza? Eu sou o Nicolas e hoje, olha só, estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo relacionado à programação, né? Sem mais delongas, eu já vou abrir aqui o nosso GitHub. Bom, aqui tá meu perfilzinho no Git, né? Vamos vir aqui em Our Repositories, porque eu vou criar um novo repositório já logo de começo, assim, bem rápido, bala. E o nome do nosso repositório vai ser JS2, porque hoje nós vamos trabalhar mais umas coisinhas com JavaScript, né? Vamos definir aqui como privado, porque eu não quero que o povo fique vendo meu repositório aí não, porque é só pra gente fazer o vídeo. E aí eu vou criar o repositório. Bom, aqui agora eu vou copiar esse código, né? Que aqui nesse primeiro comando, o que que a gente está fazendo? A gente está criando esse arquivo readme.md. Aqui a gente está inicializando o nosso repositório no Git. Aqui a gente está adicionando o readme.md ao nosso commit. A gente vai fazer o primeiro commit, né? O nome dele aqui é first commit. Aqui a gente está renomeando a nossa branch. Foi esse daqui que eu errei no último vídeo, né? O "-m" a gente está renomeando. A gente está renomeando a main por quê? Porque master lá nos Estados Unidos é considerado um termo, pode ser ofensivo dependendo do jeito que você usa. Então, o Git ele faz essa alteração pra gente, né? Chamando aí ela de main. Aqui a gente adiciona uma origem remota ao nosso repositório, né? Que é justamente transformar o nosso repositório local em um repositório na nuvem. E aí aqui o git push é o que de fato envia ele para a nuvem, né? Envia tudo isso daqui que a gente fez, ele envia para a nuvem. Que no nosso caso é o GitHub, né? No último vídeo eu não mostrei o git push que a gente estava fazendo no local. Agora vamos abrir o nosso git bash. Pode abrir aqui. Vamos cd vídeos. E aqui eu vou criar uma pasta mkdir. Opa, mkdir é junto. Mkdir js2, que é o que a gente vai estar fazendo hoje. Cd js2. E aí aqui eu vou colar usando Shift Insert, tá? Ctrl V não funciona aqui, é Shift Insert, pessoal. A gente dá o Shift Insert, dá um Enter. Isso vale para todo ambiente Linux, tá? O Ctrl V não funciona, é Shift Insert. Bom, aqui a gente já criou tudo, né? Inclusive, se a gente abrir agora o nosso GitHub e der um F5, ó, ele já vai mostrar aqui First Commit, que foi o nome do commit, o arquivo readme.md, que foi criado no Echo e adicionado com o git add. E pronto, o nosso repositório em nuvem já está criado. E agora, o que a gente pode fazer é começar a programar, né? Vamos abrir aqui o VS, né? VS Studio, VS Code. Opa, por que que ele abriu? Ah, tá, é porque eu só escrevi code, né? Se eu tivesse aí clicado code espaço ponto, ele iria abrir dentro da nossa pasta certinho, né? Então eu vou dar um code espaço ponto, que agora vocês vão ver que ele vai abrir aqui vazio, né? Porque eu abri especificamente dentro daquela pasta. Deixa eu tirar aqui, né? Que tava maximizado. Caramba. Vou tirar aqui, vou deixar assim para vocês conseguirem enxergar certinho aqui, né? Não, vou deixar grande, vai. Que aí eu só vou alterando no OBS para vocês conseguirem enxergar certo. Bom, de começo, eu vou criar aqui o nosso arquivo index. Lembra que eu falei? O nosso arquivo index.html, HTML não, HTML, que é o nosso arquivo principal. Vamos montar a estrutura aqui, tudo certo? Se você não sabe o que significa cada coisa que eu estou fazendo aqui, entra na playlist e assiste os vídeos, beleza? Porque lá eu tenho tudo. JS2 será o nome. Beleza, a volta aqui, JS2 será o nome da nossa página. Agora eu vou dar um link. Não, não vou linkar o CSS agora não. Eu vou linkar o nosso script. Script src. E aí aqui, qual será o nome, hein? Eu acho que pode ser js2.js. Olha só que coisa. Vamos colocar o ponto barra, porque em ambiente Linux isso é extremamente importante, tá? A gente tem que ter o ponto barra.
Porque o que que acontece? Quando a gente sobe o nosso aplicativo para a nuvem, ele estará em ambiente Linux. E o fato dele estar em ambiente Linux vai fazer necessário o uso do ponto barra, que significa que é especificamente nesse diretório. Ou seja, a partir daqui tem que ser especificamente o arquivo neste caminho, beleza? Agora a gente vai dar um Ctrl clique, que ele já vai aparecer a mensagem para a gente criar o arquivo. Vou colocar aqui um use strict, que vai fazer o uso estrito desse JS. E aqui, logo após o import, a gente vai escrever defer. Por quê? Porque a gente está importando o nosso script aqui no head da nossa página, né? Então, o head é um dos primeiros a ser carregado, porque o título da página está no head. Então, o defer faz com que o script seja carregado apenas após o carregamento de toda a página. Porque vamos supor que a gente adicione um botão aqui no nosso body e o JavaScript vai utilizar esse botão. Se carrega o head carrega primeiro, lembra? O head carrega, depois o body carrega. Se ele carrega o head e no head tem alguma coisa que vai requisitar um botão que tecnicamente não existe, não foi carregado, o que acontece? Dá erro. Então o Defer, ele faz uso do JavaScript apenas após o carregamento da nossa página. Tá ok? Bom, e o projeto que eu vou fazer com vocês em JS2, né? Eu mostrei muito rápido o JavaScript no primeiro vídeo, só que essa é a intenção aqui. A gente tem que ser rápido, tem que ser objetivo, né, pessoal? Então, eu vou abrir aqui um projeto já fazendo uso aí de requisições via JavaScript. E eu vou montar com vocês a requisição primeiro e depois eu vou mostrar aí como que a gente vai fazer para estruturar o nosso Java não, o nosso queridíssimo CSS. Tem um hate no CSS, galera. É que eu sou back, né? Bom, vamos começar aqui. E qual que é o nosso projeto, né? Eu não falei pra vocês. Haha, que surpresinha pra vocês. Qual que é o nosso projeto? O nosso projeto é um projeto que eu trabalhei faz um tempo aí, chamado Via Maps. E logo de começo, o que eu vou fazer aqui é importar dois itens que a gente vai criar lá no nosso HTML depois. E esses itens são um input, né? Então a gente vai criar aqui como uma constante, const sep input, porque não vai ser alterado, entendeu? Quando a gente cria uma constante aqui, ela não pode ser alterada lá embaixo. Vou dar um exemplo para vocês. Const sep input é 1, e aqui eu vou chamar o sep input e vou atribuir o número 2 para ele. Agora eu vou dar um console log pra gente aqui. E no console log eu vou colocar o sep input, que é a nossa constante. Assim não. Eu tenho que chamar a função. Pronto. Sep input. Agora eu vou abrir aqui no live server. Ó, página vazia. Console é no F12, né? O famoso inspecionar. E aqui, ó. Ele deu erro pra gente. Entendeu? A gente tentou fazer um assignment, né? A gente tentou atribuir um valor a uma constante que já foi definida aqui. Se eu apagar isso daqui, vocês vão ver que mostrou aqui o número 1 no nosso console log, né? Por quê? Porque uma constante não pode ser alterada. A partir do momento que ela foi criada, ela é aquele valor. Se você quiser alterar, você vai ter que vir aqui na linha de código que você criou e alterar. Isso é diferente da variável, ó. Vamos... Deixa eu dar um Ctrl Z aqui pra gente atribuir tudo de volta, né? Vamos colocar aqui um var. E a partir do momento que a gente definiu como var, olha só, 2 aqui. Agora eu posso apagar essa linha. Vocês vão ver que vai voltar a ser 1. Por quê? Porque a variável,
ela varia, né? O nome. Variável. Então é meio que é um fato aí, né? Bom, deixa eu continuar aqui. O que que a gente vai fazer? A gente vai chamar um elemento do nosso HTML. Então vamos colocar aqui document.get element by ID. E o ID desse elemento é CEP, né? Ele vai ser um input label aí que a gente vai estar utilizando. Vamos criar mais um que vai ser o nosso botão de buscar. Mais uma constante, porque esse botão ele não pode ser alterado em nenhum momento. Document.get element by ID. E já vamos colocar aqui o nome do nosso botão, que vai ser buscar. Tô fazendo certo? Não do todo, né? Porque o certo seria a gente começar estruturando o nosso HTML para a gente saber exatamente o que que a gente vai utilizar aqui. Agora, pessoal, vai entrar uma coisa nova. Por quê? Porque a gente vai criar uma função. E essa função, ela vai ser uma função assíncrona. Então, a gente coloca o async. Por que que essa função vai ser assíncrona? Eu vou explicar para vocês conforme a gente for escrevendo, né? Mas ela é uma função assíncrona. Então, async function. O nome dessa nossa função vai ser simplesmente pegar endereço, pessoal. Ela vai ser... Opa, endereço. E essa função, ela vai chamar o CEP, né? E isso daqui eu vou mostrar para vocês depois, né? E aqui, dentro do parênteses, a gente está chamando uma variável, né? A gente está inserindo ela dentro do nosso escopo da nossa função. E eu vou mostrar para vocês. Eu já criei aqui a função. Então, daqui a pouco eu mostro pra vocês, porque senão eu vou atropelar e vai ficar meio difícil de vocês entenderem. Bom, aqui a função pegar endereço, vamos chamar aqui o quê? Uma constante novamente, o nome dessa constante vai ser URL. Por quê? Porque a partir de agora a gente não vai fazer uma a partir de agora a gente vai fazer uma requisição em um servidor, né? Então, eu adicionei a crase. Para quem não sabe como adicionar crase, você aperta o Shift e o mesmo botãozinho do acento agudo, né? Ó, vocês viram aqui que eu apertei o acento agudo, ele apareceu. Então, Shift, o mesmo botão do acento agudo, e aí você dá um espaço que ele já vai aparecer a crase aqui. E, pessoal, o que que a gente vai utilizar aqui? Vocês estão vendo ali, CEP input, buscar. O que que a gente vai fazer? A gente vai buscar uma localização a partir do CEP. E para isso nós iremos utilizar uma API. Isso mesmo. Uma API pública, né? No nosso caso, que é a API do Via Maps. E eu vou copiar a URL dela, por onde a gente consegue fazer daí esses requests, né? Porque dentro aqui da programação, a gente tem o request e o response. Quando a gente faz o request, a gente está enviando para o servidor um atributo que a gente está fazendo uma requisição. No nosso caso aqui, a gente está enviando para o ViaCep, o CEP que foi inserido pelo usuário, e o ViaCep vai nos retornar um JSON. O que é um JSON? JSON é um arquivo de estrutura aí que atualmente está sendo muito mais utilizado, porque todas as requests ele consegue responder em um corpo, né? Todos os dados que o usuário requeriu, ele consegue encontrar e devolver de uma vez. Meu nariz tá meio ruim, né? Complicado. Agora a gente vai criar mais uma constante. E essa constante vai se chamar response. Como eu falei para vocês, a gente faz o request e o nosso request gera uma response. Agora, pessoal, vocês vão entender o porquê do async lá. Quando a gente faz uma requisição, ela não vai responder instantaneamente. Ela leva um tempo, que é o tempo do processamento dos dados. Então, quando a gente quer ter a resposta, a gente tem que colocar um quê? Um await, porque ele vai esperar, né? Ele vai esperar o nosso get ser bem sucedido para retornar alguma coisa. Porque imagina, você clica aqui no botão, ele só envia e não espera retornar o arquivo. O que acontece? Não vai mostrar nada. Vai como se não tivesse tido uma resposta, mas na verdade teve.
é que essa resposta ela demora para chegar. Então a gente cria uma função assíncrona que dentro da função assíncrona a gente consegue colocar para ele esperar acontecer certa coisa. Se a gente tirar o async, simplesmente não vai funcionar. O await ele vai reclamar que tá faltando o async lá em cima. Ó, vou apagar para vocês aqui. Ó, normal aqui, né? Await, fetch, ó, ele já reclamou. Você clica aqui, beleza, tá? Só que ele continua reclamando aqui, ó. Await. Você vai clicar, add async modifier to containing function. Você precisa adicionar um async na função. Ela precisa ser uma função assíncrona, né? Ela não vai responder na hora. Ela vai esperar o fetch da URL para ela responder. No caso, o URL é a nossa constante que a gente criou aqui, que vai ser enviada para o servidor com o valor da variável. E aí vocês vão falar, nossa, mas você falou que uma constante ela nunca pode ser alterada. Então por que que aqui a cada requisição ela vai ser alterada? Porque, pessoal, a cada requisição ela vai recarregar. O atributo está entrando aqui e está sendo atribuído diretamente na atribuição da constante. Então, sim, ela pode ser alterada nesse caso. E outra, não, vamos dizer assim, que não é a mesma, é a mesma função, é o mesmo código, só que a cada hora, cada fetch que a gente fizer, ela atualiza, entendeu? Ou seja, é como se não tivesse acontecido nada. Agora, a gente vai chamar, né, vai dar um nome aí para o nosso, para o que vai ser, para o nosso response, né? Para o que vai chegar aí do servidor. Então, mais uma vez, a gente vai atribuir aqui uma constante. O nome dessa constante vai ser o endereço, né? Porque o nosso servidor de back-end, quando a gente fizer o request, ele vai dar uma response que é um endereço pesquisado, né? Mais uma vez, um await, porque ele tem que esperar essa função. Obrigado, carro de som, por parar bem na minha porta enquanto eu tô gravando. Quando eu falo que foi na minha porta, não é brincando não, viu, pessoal? Realmente. O bicho parou bem na minha porta. Mas vamos dar continuidade aqui, né? Como eu tava falando, mais um await, por quê? Porque essa variável só vai ser atribuída depois que o response responder. E agora a gente vai chamar o response e, especificamente, o que que a gente quer do response? A gente quer o arquivo JSON, que ele retorna pra gente quando a gente faz o request. Então, a gente vai chamar o JSON na função, né? Porque ele vai retornar aí um escopo pra gente. Agora, se a gente quiser conferir, a gente pode colocar um console.log aqui e chamar a função à parte, né? No lugar aqui, deixa eu ver, do CEP, eu posso trocar aqui, ao invés de ser CEP, eu posso colocar 01001. Aí eu apago aqui, apago vocês dois também. E ele vai chegar lá no servidor do ViaCep dessa forma. E aí eu posso colocar para o nosso console log e mostrar a URL. E aqui eu vou chamar já a função pegar endereço direto. Que aí quando eu carregar a nossa página, ela já vai mostrar, né? Ó, tá aqui. Então, a nossa URL, ela tá chegando corretamente aqui, ó, o 01001. Então, significa que tá batendo corretamente. Agora, se a gente quiser ter o corpo, a gente joga aqui o endereço, né? Se a gente jogar aqui o endereço, ele tem que retornar pra gente o JSON. E esse daqui que é o JSON, tá vendo? Ó, ele abre a chave, fecha a chave aqui, dentro tem todas as informações. Então, esse CEP que eu coloquei aqui, o 01001, ele é da Praça da Sé, o bairro é Sé. Aqui o CEP, né, que a gente já adicionou, o DDD, índice do IBGE, localidade São Paulo, né, que seria ali o estado, e a sigla aqui do estado e mais um monte de coisa que retorna pra gente. Então, a gente sabe muito bem que o nosso request está funcionando porque ele está dando a response aqui, beleza? Vamos apagar esse console log. Foi só pra gente debugar aqui a aplicação. E, bom, vamos... Peraí, deixa eu alterar aqui tudo. Porque ele tem que receber o CEP ali, né? Pra cada pesquisa ele fazer certo. E a partir de agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai retornar o endereço. Porque ele vai ser chamado em outra função que a gente vai criar. E essa outra função
que a gente vai criar é simplesmente a função, também é uma função assíncrona. Então, async function. E essa função assíncrona, ela tem um único objetivo, que é preencher os campos, né? Quais campos? Os campos ali que vão estar mostrando o endereço da pessoa, né? Então, a gente criou ali a request, ele deu a response, e nessa response ele retornou pra gente o quê? Rua, opa, rua, cidade e estado. Algumas outras coisas, só que pra gente o que nos importa é isso. Então, vamos criar uma constante que se chame rua, uma constante que se chame cidade e outra constante que se chame estado. E todas elas vão receber um quê? Um elemento que está no nosso HTML. Então, get element by ID. E aqui deixa eu copiar isso e simplesmente colar ali embaixo. Document get element by ID. Document get element by ID. Então aqui é rua. Aqui é cidade. Aqui é estado. E aí, agora a gente vai criar uma constante. Uma constante que vai receber o que nessa constante? Ela vai receber as informações, então vamos chamá-la de sepinfo. E a nossa constante sepinfo, ela vai aguardar o que chegar da função pegar endereço. Então aqui, pegar endereço sep input ponto value, beleza? Agora, o que nós iremos fazer? Nós temos aqui o que nós queremos alterar, certo? Certo. A gente tem aqui o que a gente vai receber, certo? Certo. Agora a gente vai alterar os nossos dados. Então, a gente vai colocar aqui a constante rua, ponto value, ela vai receber sepinfo, ponto logradouro. Lembrando, pessoal, que eu não estou alterando o que a constante recebe, entendeu? A constante recebe um elemento do nosso documento, beleza? Aqui eu não tô falando que rua, a partir de agora, vai se tornar sepinfo. Eu tô falando que o document get element by ID rua, ou seja, o elemento que está sendo capturado no nosso index, ele está recebendo o valor de sepinfo.logradouro, beleza? Então, eu não estou alterando o que está depois aqui do igual. Na verdade, o igual na programação a gente chama de recebe, entendeu? Então, a constante rua recebe um documento do HTML onde o ID é rua, beleza? E aqui eu estou falando que o elemento do HTML cujo ID é rua recebe o valor de sepinfo.logradouro, beleza? Então, não confundam. Agora, o nosso elemento cidade, ponto value também, porque a gente está alterando o valor dele, vai receber o sepinfo, ponto localidade. Localidade, beleza? E agora, o nosso estado, ponto value, vai receber um sepinfo, ponto uf. E é isso. Aqui a gente consegue pegar um endereço, enviar para o nosso servidor de back-end, para a nossa API. A nossa API responde, nossa função aguarda ela responder, ela monta o JSON, ela retorna o endereço. E aqui, o que que ele faz? Ele recebe certinho os campos, né? Ele é atribuído aqui, beleza? Aqui ele está informando que o sepinfo vai aguardar a função pegar endereço. E aqui ele está passando o atributo do sepinput, beleza? Que é aqui, ó, tá vendo? A nossa constante aqui em cima. Então, ele está passando o valor que o usuário inserir no input do CEP
E aqui ele está recebendo o CEP, beleza? Então, não precisa ser o mesmo nome aqui e aqui. Por quê? Porque a gente está chamando a função e já está passando esse atributo. Então, essa função sabe que ela precisa receber este atributo. E no caso, é apenas um atributo. Geralmente a gente faz as funções para que elas recebam apenas um dado aqui, no máximo dois, beleza? E aí a gente coloca na ordem, beleza? Aqui tá o CEP e aqui ele tá mandando primeiro o CEP input.value. Se tivesse outro atributo aqui, por exemplo, o F, aqui CEP o F e aqui CEP input, vírgula, por exemplo, o F, que seria ali o nosso estado. E seria assim, aqui ele ia saber que ele tá recebendo o estado que tá depois da vírgula aqui embaixo, entendeu? Então, aqui, a maioria das coisas, pessoal, é feito através da indentação mesmo, né? Então, tem a questão semântica, tudo, que a gente vai aprendendo conforme o tempo, né? Eu mesmo demorei bastante para pegar essas questões de, o que eu envio aqui vai chegar lá como, né? Então, eu demorei bastante. Eu já tô nessa área há quase 1 ano e meio, né? Foi quase 7 meses para eu pegar isso. Então, é meio complicadinho no começo, mas depois você vai se adaptando. E agora, a gente vai criar uma função assim que function também, porque ela vai aguardar. O nome dessa function é mudar. Não. Essa function, pessoal, eu ia mostrar para vocês. Só que nessa function a gente vai fazer o get em outra API. E acontece que essa API, ela tem uma chave privada, né? Ela é uma API que não é pública. O ViaCep, ele é uma API pública. Já essa outra função que eu desisti de criar com vocês, utiliza de uma API paga. Uma API do Google, beleza? Então, eu prefiro não mostrar pra vocês por agora, pra não gerar confusão. O que a gente vai fazer é simplesmente chamar o nosso botão lá em cima, né? Que a gente chamou de buscar. E a gente vai fazer ele escutar um evento, né? É complicado falar isso. Mas assim, a gente tá falando, botão, a partir de agora você vai esperar acontecer um evento. E esse evento é o clique. Ou seja, botão, escute quando o usuário clicar em você. Ou seja, o que tá escrito aqui. Vírgula. O que ele vai fazer quando o usuário clicar? Ele vai chamar a função preencher campos, beleza? Porque tudo vai iniciar nela. Tá vendo que ela que chama a função pegar endereço? Então tudo começa nela. Aqui em cima já está a constante buscar, a constante set input. Se a gente quisesse, a gente poderia até mesmo pegar isso daqui e arrastar aqui para dentro da nossa função, beleza? Não ia mudar nada, a gente só ia estar chamando o set input aqui dentro, da mesma forma que se a gente quisesse pegar todos os elementos e chamar aqui fora, a gente poderia. Só que o que a gente está fazendo aqui? O que está dentro da função preencher campos, como uma constante, se eu tentar chamar aqui, não vai aparecer, entendeu? Porque está dentro de um bloco de código. As constantes e as lets, elas não são possíveis de você acessar fora do escopo de código, diferente de uma variável. A variável, ela é global. Então, mesmo se eu criar uma variável aqui dentro, eu consigo usar essa variável aqui em cima. Uma constante não. A não ser que eu retorne ela, beleza? Então, é isso. Vamos salvar aqui. E lembra que eu falei para vocês do Git como um controle de versão? Agora é o momento que a gente vai chegar aqui, git add espaço ponto, git commit -m, e o nome do nosso commit vai ser simplesmente criando o JS. Agora a gente vai dar um git push para enviar para o GitHub. Se eu abrir aqui o nosso GitHub, aqui JS2, ó, updated, criando o JS. Aqui tá o index e aqui tá o JS e aqui tá o index, beleza? E se eu clicar aqui, eu consigo ver tudo que foi alterado. E se eu clico aqui,
eu consigo ver a quantidade de commits e o que foi feito em cada commit, tá vendo? E se eu quisesse, por exemplo, voltar para esse commit, eu posso copiar esse ID e fazer um git reverse, beleza? Tranquilo. Agora a gente vai criar o index, né? Bom, isso daqui eu acredito que não seja tão preocupante para vocês, né? Já tem outros vídeos mostrando em relação ao HTML e CSS. Então, eu peguei ali meu código, vou dar um barra main para fechar o main aqui, né? Porque como eu copiei, eu deixei uma parte fora. Só queria explicar umas coisinhas para vocês aqui, básicas, né? Que eu não me lembro se eu mostrei no vídeo de HTML. Aqui eu tô criando um input, input é a entrada de texto, né? No entanto que aqui eu coloquei input type text. Se fosse um e-mail, eu mudo para input type email. E aí, por exemplo, eu tô fazendo um site onde eu preciso do e-mail e a pessoa não pode deixar ele vazio. Aí eu coloco aqui no final required, beleza? Que aí não tem como a pessoa deixar o campo vazio, ela é obrigada a preencher. Eu quero senha, eu mudo para password, que aí ele já não vai mostrar nenhum item digitado. Placeholder, dentro do input, é o texto que vai estar aparecendo pra gente lá, beleza? Agora eu vou dar um link aqui no nosso CSS. O CSS eu também já mostrei para vocês, beleza? Então não vou mostrar aqui. Só vou pegar e colocar os itens aqui. Eu acho que vai ter até coisa que eu não adicionei nesse HTML, mas eu também não vou adicionar porque não é necessário agora. E bom, tá aqui a estrutura da nossa página, né? Vocês podem ver, tá aqui, ó, via Maps, pá. Insira um CEP para busca 01001 buscar, o nosso botão buscar, e aqui ele retornou, Praça da Sé, São Paulo, SP. O projeto inicial, que inclusive é funcional, eu vou mostrar para vocês aqui agora, ó. Deixa eu arrastar ele para cá, ó. Tá aqui. Essa daqui é a versão original do site Via Maps, projeto feito por minha pessoa, tá ok? É, beleza. Deixa eu arrastar aqui, abrir um pouco. Aqui o que a gente consegue? Obter localização, obter clima e obter ambos. Obter clima também é outra API paga, por isso que eu não mostrei. E agora eu vou mostrar para vocês o que que não foi utilizado aqui no nosso site, né? No nosso modelo. Deixa eu abrir mais um pouco aqui. Ó, vou mostrar aqui para vocês esse frame exatamente. Deixa eu arrastar, centralizar aqui. Vamos colocar aqui qual CEP? O CEP que a gente está utilizando. Jamais que eu vou colocar o meu aqui. Praça da Sé. Ó, beleza? Ele fez aqui algumas requisições, retornou tudo. E olha só, voilá! Aqui a gente tem algumas coisinhas, né? Ele tá bugando, tá falando para usar 2 dedos para usar o mapa. Aqui a gente tá no PC. Ó, consigo alterar aqui. E essa daqui é a API que eu falei para vocês, uma das APIs pagas que foram utilizadas aqui nesse projeto, beleza? Deixa eu voltar aqui. Obter clima também, outra API paga. Vamos colocar São Paulo. E bom, o JS dessa daqui tá bem complicado, por isso que eu não mostrei para vocês, né? Deixa eu puxar o JS dessa página de obter do clima, que eu vou mostrar para vocês, né? O que acontece aqui. Bom, ocultei minha chave, né, da API. E olha aqui, galera. Se for um país, né, aqui a gente já tem uma estrutura condicional. Se country, a resposta da nossa API relacionada ao país, for diferente de Brasil, ele vai mostrar aqui lá naquela caixinha azul pra gente que o sistema não conseguiu encontrar a cidade, né? Aí, se ele achar e passar desse if, a gente chega na parte da situação, né, do clima ali. E eu tive que fazer esse if à mão, pessoal. Criar um if e um else if aqui para cada possibilidade, né? Porque pode estar nublado, pode estar limpo, pode estar chovendo, pode estar garoando, pode estar tendo uma tempestade, pode ter uma simples neblina e pode ser uma névoa.
Ainda tem algumas outras coisas que eu não adicionei, porque simplesmente não tem no Brasil, como por exemplo nevar. Então eu achei, não tem por que eu adicionar isso aqui, não é mesmo? Então deixa eu mostrar pra vocês aqui mais uma coisinha. E a gente vai fazer mais um último commit aqui, né? Que é o git add espaço ponto, git commit -m. E aí aqui é PG finalizada, eu vou colocar assim. E a gente vai dar um git push, beleza? Fechar aqui, porque a gente não vai alterar mais nada agora. Dá um F5. Eu acho que nem pegou direito ali o commit pra vocês. Aqui ele apareceu, PG finalizada. E eu vou mostrar uma coisa que dá pra gente fazer aqui no GitHub, né? Que ele oferece pra gente. Para isso eu vou ter que colocar o meu repositório como público. Depois eu vou trocar ele para privado de novo. Deixa eu fazer desse repositório público. Fazer a validação aqui no GitHub Mobile. O repositório está público. A gente vai vir aqui em Pages. Aqui não muda em nada. Em Branch, a gente vai mudar, selecionar a nossa Branch Main. A gente se salva. E aqui, lembra que eu falei para vocês do ponto barra? Ele é hospedado em um servidor Linux. A gente pode voltar aqui em Code, clicar nessa chave, ele vai liberar esse daqui, que é o GitHub Pages. A gente salva as alterações e a gente consegue fazer igual eu fiz lá no outro projeto, que é clicar aqui no link e ele vai abrir. No nosso caso, ele tá amarelinho aqui. Então significa que está pendente, ele ainda não fez o deploy da nossa página, beleza? Isso demora cerca de 5 minutos para fazer o deploy. Assim que fizer, eu venho aqui e mostro para vocês. Bom, deploy bem sucedido, vamos clicar aqui e olha só o nosso site que a gente fez e ele vai estar funcionando, né? Porque a gente utilizou de uma API pública sem chave, então vai estar aqui retornando tudo certinho pra gente, beleza? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado, mais um videozinho aqui explicando rapidamente pra vocês, né? Então é isso, valeu, falou e fui, tchau, tchau.